imaginam se fossem duas contusões do jeito que foram num gramado sintético? O escarcéu que não estaria acontecendo neste momento no Brasil? Mas eu acho que pesou muito a sequência também, muito pesada que o Palmeiras vem nos últimos jogos aí, não perdia no Brasileirão desde antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas, olha, pelos outros resultados, nada péssimo. Quando o goleiro fica de joelho antes da finalização, ele não consegue mais corrigir o movimento, ele perde a impulsão, ele perde força, ele não consegue saltar. Bom, rapaziada, então é isso aí, resultado nada bom pro Palmeiras, né? Palmeiras, infelizmente, volta a perder um jogo no Brasileirão aí, depois de tanto tempo, né? Muitos jogos de invencibilidade, e acaba caindo essa invencibilidade, né? É difícil ganhar o tempo inteiro sempre, né? Então o Palmeiras acaba tropeçando aí, mas nada para criar alarde, né, pessoal? E vocês vão ver o que alguns comentaristas falaram, entre eles o Benja, Veloso, o Alex Miller, lá da Gazeta Esportiva, enfim, vocês vão conferir a opinião de cada um deles com relação a esse jogo aí, Bahia 1-0 Palmeiras, né? E o Benja foi direto e reto na análise que ele fez sobre o jogo, aí vocês vão querer ver o que o Benja falou, e ele não tá de total errado, né, pessoal? Enfim, bora ir direto pro vídeo então. Mas assim, para quem viu o jogo, não tem muito segredo, é muito fácil, né? Foi um jogo em que o Palmeiras jogou muito abaixo do que está acostumado. Se nas últimas partidas todos os jogadores atuaram muito bem ao mesmo tempo, quando acontece o contrário, o resultado final não poderia ter sido diferente. O jogo foi muito ruim, o gramado péssimo, aliás, 2 jogadores do Palmeiras se machucaram no primeiro tempo, Lucas Evangelista e Piquerez, tiveram que ser substituídos. Vocês imaginam se fossem 2 contusões do jeito que foram num gramado sintético? O escarcéu que não estaria acontecendo neste momento no Brasil? Mas, como foi na Arena Fonte Nova, com gramado digno de pasto, como disse muita gente depois do jogo, foi um gramado que eu nunca vi particularmente. Olha que eu já vi a Fonte Nova até antes da época da reforma, em que virou Arena Fonte Nova. Eu já vi gramados muito ruins na Fonte Nova, mas esse é o pior gramado da era Arena Fonte Nova. Tanto é que machucou 2 jogadores do Palmeiras e tornou o jogo muito mais feio, muito mais difícil. Além do que ninguém estava inspirado. É normal a queda de rendimento depois de um grau intenso de adrenalina, de esforço físico, mental, para se classificar para a semifinal da Libertadores. Então é uma coisa normal até uma queda de rendimento no jogo seguinte, ainda mais contra um adversário difícil. Tão difícil que o Bahia ganhou os 2 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vejam só vocês. 6 pontos desse duelo ficaram com o Bahia. Se o Palmeiras tivesse ganho os 2 jogos, estaria líder disparado no Campeonato Brasileiro. Vocês veem como são as coisas, né? Vocês podem perceber que o Campeonato Brasileiro é cheio de armadilhas, cheio de artimanhas. Mas não deu certo, nada deu certo, ninguém foi bem, os jogadores não foram bem, não estavam inspirados, o Abel também não estava, mexeu mal, né? O Vitor Roque era o único jogador que estava dando trabalho à defesa do Bahia, estava amarelando um atrás do outro, de repente alguém poderia ser expulso a qualquer momento, ele vai e tira o Vitor Roque. Aí não tinha explicação nenhuma, o Vitor Roque não se machucou, não pediu para sair, estava correndo sem parar, se matando, e deixou o Flaco sozinho. E aí não rendeu muita coisa, né? Então errou, o Abel errou, o time foi mal, e agora é partir para o Vasco. Quarta-feira o Vasco talvez pague o pato aí, né? Nessa partida de quarta-feira no Allianz Parque, e o Palmeiras prosseguindo ainda, ou perseguindo ainda o Flamengo rumo à liderança do Campeonato Brasileiro. É assim que funciona, o Campeonato Brasileiro é assim, é longo, é difícil, não é fácil, e derrotas, claro que acontecem, ainda mais quando o time merece perder. Aliás, Giai, não, deixa quieto. De jogo assim, mano, final de jogo na Bahia, Palmeiras 0, Bahia 1, um gol idiota do Ademir que a gente tomou, um gol imbecil, de um jogo que o Palmeiras tinha totais condições de vencer, mano. A gente eu já falei da bosta do gramado, do Daronco, que é uma bosta completa. Mas, mano, pra mim o jogo do Palmeiras, ele ruiu um pouco quando a gente perdeu o Evangelista, e eu acho que aí o Abel mexeu mal, mano. Eu acho que a entrada do Evangelista tinha que colocar um outro pra jogar, até o Alan, por exemplo. Eu acho que ele colocou o Emiliano e o Aníbal, o time ficou muito preso pra tentar vencer o jogo.
Na saída do Piquerez é o Jefté mesmo ali. Eu acho que até, apesar da falha, na minha opinião, tomou um drible ali do Ademir no gol do Bahia. Eu acho que o Jefté fez um bom jogo. Mas, mano, é irritante perder jogo assim, mano. Tipo, um jogo truncado, um gramado horrível. O Palmeiras tendo totais condições de sair com a vitória. Mas eu acho que pesou muito a sequência também, muito pesada que o Palmeiras vem nos últimos jogos aí. Não perdia no Brasileirão desde antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E foi uma sequência forte de jogos, Libertadores da América, jogo fora, jogo em casa, jogo do Brasileirão fora, jogo em casa. Então eu acho que pesou muito isso, enfim. Tô puto com a derrota, querendo xingar Deus e o mundo, mas entendo que, mano, é isso, mano, acontece. Ai, caraca, meu irmão. Puta, teve muito jogador que me irritou hoje, cara. Pelo amor de Deus, mano. O Sousa me irritou profundamente quando ele entrou, mano. Mas é isso, rapaziada. Bora. E pensar na sequência. Meio de semana tem jogo contra o Vasco, difícil no Allianz Parque. E é isso. Comenta aí pra onde vocês, tamo junto. E deu Bahia lá em Salvador, 1-0, um golaço do Ademir. E agora, torcedor do Palmeiras vai ter que torcer pro Corinthians às 8h30 contra o Flamengo. A rodada pode não ser tão ruim assim pro Palmeiras. Até porque dos 5 primeiros colocados, 4 perderam. Botafogo perdeu pro Fluminense, o Atlético perdeu pro Mirassol, o Cruzeiro perdeu pro Vasco. E agora, se o Corinthians ganhar do Flamengo, é difícil, mas futebol nada é impossível, a rodada também acabou, de certa forma, ficando elas por elas. Apesar que o Palmeiras poderia ter alcançado a liderança, o Palmeiras que não perdia 10 jogos, mantinha uma invencibilidade. Lógico que perder nunca é bom, óbvio que a derrota foi ruim, mas, olha, pelos outros resultados, nada péssimo. Eu não gosto quando o goleiro fica de joelho quando o atacante vai finalizar. Quando o goleiro fica de joelho antes da finalização, ele não consegue mais corrigir o movimento, ele perde a impulsão, ele perde força, ele não consegue saltar. Porque ele está de joelho, como é que ele vai ter uma explosão muscular ali de joelho? Quer dizer, não tem mais a condição dele corrigir uma situação. Quando chutou para cima, ele não consegue saltar, porque ele está de joelho, sem estar em posição de saída para os lados, nem para nenhum lado. Então eu não gosto. O Everton de joelho ali, para mim, não é uma posição de defesa que o goleiro tem que se preparar para o chute. Ficou de joelho, tá certo que o Ademir bateu bem por cima dele, a bola foi lá do outro lado, mas ele de joelho ele não tem chance de reagir, né? E eu não gosto. Eu acho que o goleiro tem que reagir à ação do adversário, do atacante. E se ele fica de joelho, ou a bola bate nele ou é gol, porque ele não tem a condição de reagir. Ele já se posicionou, já parou ali na frente parecendo uma parede. Ou a bola bate na parede e volta, ou ela vai do lado e entra. E é um resultado muito ruim para o Palmeiras, hein, gente? É um resultado péssimo, até porque o Palmeiras não poupou titulares. O Palmeiras foi com força máxima, só não jogou o Gustavo Gomes do time titular, porque sofreu ali uma pancada no olho pela Libertadores. E aí acabou desfalcando o time. E tem notícias bem ruins para o Palmeiras. Lucas Evangelista e Piquerez saíram lesionados, tá? No primeiro tempo. Piquerez ainda saiu ali chorando do gramado, porque ele sabe que pode comprometer aí, né, o seu ano, talvez os jogos decisivos do Palmeiras na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. São 2 possíveis desfalques aí para o Palmeiras nos próximos jogos, mas lembrando que ainda tem 1 mês para o jogo decisivo da Libertadores. Bom, rapaziada, então é isso aí, né? Infelizmente, depois de uma longa sequência do Palmeiras aí positiva no Campeonato Brasileiro, né? Sem perder, o Palmeiras acaba saindo derrotado aí desse jogo contra o Bahia, né? Um jogo onde realmente nada deu certo pro Palmeiras, gramado ruim, bem ruim, né? Jogadores reclamando bastante, todo mundo reclamando bastante, né? O Palmeiras não fez um grande jogo, infelizmente acaba saindo com essa derrota aí. E tá aí a tabelinha pra vocês, né? Classificação do Brasileirão na tela pra vocês conferir como é que tá a situação agora, né? O Flamengo já jogou contra o Corinthians, venceu, né, de virada
Corinthians começou ganhando o jogo e levou a virada depois do Flamengo, né? E o Flamengo acaba conseguindo seus 3 pontos, passa o Cruzeiro, tá isolado aí na liderança do campeonato. Óbvio que tem partida a mais, né? E ainda tem o confronto direto, mas o Flamengo abre uma certa distância aí, tanto pro Cruzeiro quanto também pro Palmeiras, né, pessoal? Mas é isso aí, ó. O Flamengo em primeiro com 54 pontos, Cruzeiro vem logo na sequência com 50 pontos, porém já com 25 jogos, né? 2 a mais que o Palmeiras, 1 a mais que o Flamengo. Então, o Cruzeiro aqui, essa posição, vamos dizer assim, que não é totalmente real, né? Enfim, a depender dos jogos a menos que Palmeiras e Flamengo vão fazer aí, né? Com relação ao Cruzeiro. E logo em seguida vem o Palmeiras aí e fecha o G4 aí, o Mirassol, que também acabou perdendo pro Galo, né? Pro Atlético Mineiro na Arena MRV. Enfim, o G4 aqui só o Flamengo conseguiu pontuar, né? Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol acaba perdendo suas partidas aí e acaba sendo uma rodada perfeita pro Flamengo, né, pessoal? Mas enfim, o que você achou do jogo do Palmeiras? Vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião, o que você achou sobre o jogo, sua opinião sobre o gramado, você acha que o tanto de crítica tem fundamento ou não? Deixa aqui a sua opinião no campo dos comentários, beleza? E aqui os próximos jogos aí, o próximo jogo do Palmeiras tá aqui em cima aí aparecendo pra vocês na tela, ó. Palmeiras e Vasco, né? Palmeiras pega o Vasco aí na quarta-feira, dia 1/10, às 19 horas, beleza? 7 horas da noite, o Palmeiras no Allianz Parque recebe o Vasco para tentar essa vitória aí. O Vasco tá numa fase boa, então tem que tomar cuidado. O Palmeiras tem que entrar para valer mesmo, né? Porque perder ponto pro Vasco em casa, por mais que o Vasco esteja em uma situação, esteja numa fase boa, não é bom perder pontos, né? O Vasco tá na parte de baixo ali da tabela, né? Enfim, mas é isso. Próximo jogo aí, tomara que o Palmeiras consiga vencer para retomar aí no Brasileirão, né? Apenas um tropeço aí, depois de muito tempo sem derrota, o Palmeiras acaba tropeçando. Uma hora acaba tropeçando mesmo e não é motivo para criar crise ou alarde nenhum, né, pessoal? Mas é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal. Então, dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo aí os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui.